Queridos, graça e paz, mais uma terça-feira abençoada, chamados para vencer, e estamos fazendo online devido à situação do tempo, né? As ruas todas alagadas, está passando aqui direto, Copacabana, Zona Sul de Baixo, muita água nas ruas, o centro, e Nova Iguaçu, Caxias, tudo, as pessoas não estão nem conseguindo chegar em casa. Então, por isso, nós estamos fazendo online, esperamos que todos assistam, tá? Que todos já estejam se conectando, para que nós sejamos abençoados por mais um culto de terça-feira, chamados para vencer. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde desse grande mal que está atacando a humanidade. Oremos. Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para transmitir o culto, Senhor, chamados para vencer. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, nada tem nos faltado. Continua abençoando a tua igreja, Senhor, dando sabedoria, Senhor, conhecimento da palavra, Senhor, para que nenhum deles, Pai, se perca, para que nenhum deles, Pai, venham ser enganado por doutrina vãs. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua cooperação agora e que vamos estar falando da tua palavra. Derrama da tua graça, derrama da tua unção. Ô Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente dependentes de ti. Faça-se presente no nosso meio, apesar de ser na transmissão, Senhor, mas o Senhor diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estou aqui e vocês estão atrás das câmeras. Então, queridos, o Senhor está no nosso meio para nos abençoar. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando, trazendo todos aqueles que ainda não se lembraram, mas que possam estar aqui para ser abençoado. Queridos, a nossa mensagem hoje vai ser sobre o carcereiro de Filipe. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16, do 25 ao 31. Atos 16, do 25 ao 31. Atos 16, do 25 ao 31. Amém, igreja? Podemos ler? Podemos, né? A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíram que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés do apóstolo Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Querido, nós vamos nos ater no verso 30 e no verso 31, que fala justamente sobre crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, nós vemos aqui a primeira coisa que ele falou: crer. Crer no Senhor significa nos achegarmos a Ele como nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna, nosso Salvador da condenação eterna, porque nós estávamos condenados, o mundo jaz no maligno, Então, Jesus veio para nos resgatar dessa condenação eterna. Então, o Senhor das nossas vidas, Ele nos resgatou da condenação eterna. Então, quando o carcereiro perguntou o que fazer, o que o apóstolo respondeu? Crê somente. Creia somente. E não é só para ele,
crê em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Basta nós crermos, basta nós colocarmos diante do Senhor. Então, querido, nosso Senhor é Salvador, é nosso Senhor. Ele não é só nosso Salvador das nossas almas. Ele é o nosso Senhor, aquele que entregou sua vida por amor a nós. Então, amados, vamos ficar firmes, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. Ele é nosso Senhor. Eu falei na escola bíblica domingo com relação ao nosso Senhor. Ele é nosso Senhor, mas nós não somos escravos. O escravo, ele é obrigado a trabalhar, é obrigado a fazer as coisas. Mas nós não. Nós fazemos por amor. Sabedor que nós temos um que nos amou, que nos ama, que se preocupa com a gente, tá? Aquele que escraviza as pessoas, ele não ama as pessoas. Ele não ama, ele ama o trabalho da pessoa, ele ama o dinheiro que vai ser colocado através destas pessoas. Então, amados, creia somente que o Senhor fará grandes coisas na sua vida, grandes coisas Ele fará na nossa vida. Basta nós crermos. O carcereiro creu e nós vimos o resultado através do versículo 30 e 31. Então, amados, basta nós crermos, nós não somos escravos, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus vivo, aquele que criou o mundo, que criou todas as coisas, que nos criou, que nos ama e quer nos fazer vencer. Ele quer nos fazer vitorioso. O Senhor não se alegra, tá, na miséria do povo. O Senhor não se alegra, porque Ele é o dono de todas as coisas, todo ouro, toda prata, tudo que no mundo há. O nosso Deus é dono. E Ele não quer que ninguém sofra, que ninguém passe fome. O Senhor não quer. Então, aqui nesse apanhado que eu fiz, o carcereiro de Filipe foi o autor de uma das perguntas mais importantes da vida. Que devo fazer para ser salvo? Imagina se todos aqueles que não servem ao Senhor hoje chegassem para nós como fazer para ser salvo, como fazer para ter esse Senhor, esse Deus maravilhoso que vocês tanto falam. Eu quero prová-lo. Agora, isso é função nossa. Nós temos que levar esse amor através do ID. A palavra de Deus deixou, Jesus ascendeu, mas deixou para a gente o ID. Ele falou, ide por todo mundo, pregar esse evangelho maravilhoso a toda criatura. Então a nossa função, assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Sila, todos eles, tá, pregavam o evangelho de amor, o evangelho que salva, que cura, que liberta. Então nós temos que nos despertarmos para isso. Nós precisamos cumprir o ID que Deus deixou para a gente. Nós temos que levar essa palavra de salvação. Nós temos que tirar das garras de Satanás essas almas que estão perdidas. Essas almas que estão indo para a condenação eterna. Então nós temos que ter amor por essas almas. Para quando nós chegarmos naquele dia, o Senhor perguntar, quantas almas você ganhou para o meu reino? Nós não vamos poder nos apresentar de mãos vazias. Então, vamos falar desse amor, vamos falar desse Deus maravilhoso. Então, esse carcereiro, ele fez uma das perguntas mais importantes, mas séculos antes, Jó já havia se preocupado com isso, tá? Jó também preocupou-se se tal assunto referente à justificação do homem. Como se justificará o homem para com Deus? Como se justificará o homem para com Deus? Aí eu fiz um apanhado aqui. Jó aqui reconhece que não poderia ser perfeitamente justo diante de Deus. Compreendia que pela sua própria natureza era inclinado ao seu eu
e a pecar, e a pecar. E que não era inculpável diante de Deus, sendo fiel, não podia mentir e admitir pecados que não havia cometido. Nós sabemos que Jó temia o Senhor, apesar de só conhecê-lo de ouvir falar. Jó não tinha tido encontro com Deus, mas a partir do momento que ele teve encontro com Deus, ele passou a ser duplicado, triplicadamente abençoado. Tudo aquilo que ele havia perdido, o Senhor lhes restituiu duplicadamente, triplicadamente. O Senhor não dá, nosso Deus não é um Deus de miséria. Nosso Deus é um Deus que quando dá, Ele dá em abundância. Nunca mais faltou a farinha na botija daquela viúva. Nunca mais faltou o azeite. Pelo menos naquele período, tá, dos 3 anos de seca, tá, ela estava sendo sustentada pelo Senhor. Assim como o profeta Elias profetizou para ela: faça um bolinho para mim. Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer para o meu filho e ele vai comer e nós vamos deitar e nós vamos morrer. Então ela creu no profeta. Ela foi obediente à palavra de Deus e ali ela foi grandemente abençoada. Ela foi abençoada 2 vezes, 3 vezes, no azeite, na farinha e na ressurreição do filho dela. O filho dela estava morto e através do profeta, tá? Deus usou o profeta e aquela criança, e foi restituído a vida para aquela criança. Então, querido, basta nós crermos, basta nós sermos obedientes. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus para que nós venhamos a ser abençoados. Nós não podemos retardar nossa bênção. Se nós formos desobedientes, nós vamos retardar as nossas bênçãos. Então nós vimos aqui que Jó também tinha a mesma preocupação, tá? Que o carcereiro. Tinha a mesma preocupação. Então, hoje em dia, ao invés das pessoas estarem preocupadas, tá? Pela sua salvação, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, tá? Estão preocupadas com os prazeres desse mundo, tudo aquilo que o mundo pode oferecer, tá? Ao invés de se preocupar com a salvação. A preocupação de muitos tem sido como prosperar economicamente. Ato típico do rico insensato, que está em Lucas 12, 17 e 18. Então nós vemos aqui que... Vamos abrir Lucas. Lucas é antes de Atos, tá? Só voltar um pouquinho. Lucas. Lucas, cadê você, Lucas? Lucas, não marquei. Lucas, vamos abrir aqui. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. 17, 18. Vamos lá. Lucas 12, 17, 18. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhes veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outras ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositada para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Isso é o pensamento do mundo, pensamento de muitos. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Para quem? Então, amados, não é proibido
tá? Prosperar economicamente, não é. A palavra de Deus nos garante, tá? Que nada vai nos faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. De nada sentirei falta. Porque o Senhor vai prover. Mas o mundo não conhece isso. O mundo não conhece. E esse homem também não conhecia, tá? Então nós vemos que ele ali, ele vinha, tá, entesourando, guardando, tá? E o que Deus falou para ele? Tolo, mal sabe tu que hoje mesmo pedirei a tua alma. É dessa forma, querido. Mas nós temos que estar firme no Senhor. Nós temos que estar obediente à palavra de Deus. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Tá? Porque se nós estivermos em comunhão com o Senhor, tá? O prosperar economicamente é consequência. É consequência de todos aqueles, tá? Que servem ao Senhor. Serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, dono de todas as coisas. Então nós não temos que nos preocupar com o que comer, com o que beber, o que vestir. Tá? Mas nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, com a salvação da nossa família, dos nossos filhos e com a salvação do pecador. Que a nossa maior preocupação é nós nos salvarmos, porque a salvação de Deus, ela é individualmente. Cada um, tá, tem que fazer por onde ser salvo. Minha mulher não me salva, meus filhos não me salvam, eu não salvo meus filhos, não salvo meus netos, não salvo. Cada um, tá, tem que se colocar diante do Senhor, tá, e falar: Senhor, eu quero te servir, Senhor. Eu quero. Então, vamos entregar verdadeiramente nossas vidas ao Senhor. Então, nós vimos o típico do rico insensato. Nós vamos ver agora aqueles que têm sido exclusivamente para o prazer do que esse mundo oferece. Nós sabemos do Lucas, estamos em Lucas, abramos em Lucas 15, não precisa nem ler. Lucas 15 faz menção ao filho pródigo. Todos nós que lemos a Bíblia, nós sabemos da história do filho pródigo, tá? Aquele filho mais novo que resolveu da noite para o dia sair da casa do pai. Virou para o pai e falou: pai, eu estou saindo de casa, eu quero que o senhor me dê a minha parte que eu tenho direito na minha herança. O pai, com certeza, todo pai conversaria com o seu filho. Eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que ele sentou, conversou com o filho, tentou persuadi-lo a não fazer aquilo, mas ele estava irredutível. Eu quero ter essa experiência. Eu quero. Então, o pai pegou, deu a herança que ele tinha direito, e esse filho se foi. Se foi, e ali ele passou todos aqueles anos comendo, bebendo, se prostituindo, pagando mulheres, e assim o dinheiro foi se acabando, e de repente ele se viu aonde? Trabalhando numa fazenda de porcos. E queridos, a palavra vai dizer que nem as bolotas, tá, que os porcos comiam, ele podia tocar. Um belo dia ele lembrou, tá? Na casa do meu pai há abundância de pão, abundância de água, abundância de tudo na casa do meu pai. Eu tinha onde dormir, tudo cheirosinho, minha cama cheirosinha, meu lençol cheirosinho, meu travesseiro cheirosinho. Agora eu estou dormindo aqui nesse chiqueiro. É isso que o diabo faz. É isso, queridos, que o diabo faz. Ele quer tirar, tá? Ele quer tirar você da igreja, quer nos tirar da igreja para nós comermos as bolotas de porcos no mundo. Mas se nós tivermos firme, se nós crermos verdadeiramente que o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas, nós não vamos dar ouvido à voz de Satanás, tá? Nós vamos crer que o Senhor Deus
está nos segurando com a mão potente. Aquele que guarda Israel é o mesmo que nos guarda hoje. Aquele que livrou o povo de Israel dos egípcios é o mesmo Deus, tá? Que está cuidando de nós. O nosso Deus, querido, nosso Deus não dorme. Então, nós vemos que na história do filho pródigo, ali o filho resolveu uma coisa que eu posso lembrar. Esse filho pródigo, quando ele lembrou, tá? Quando ele lembrou que ele tinha tudo isso, nada mais é que o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos ensina, ele nos argui. Então, o Espírito Santo é que faz nos lembrar de todas as coisas. E foi esse mesmo Espírito que fez ele lembrar para voltar para o Pai. Estava perdido, agora voltou ao aprisco. Ele voltou ao aprisco. Então, quando o pai saiu à porta e viu lá longe aquela silhueta daquele homem, ele de longe, ele já conheceu o filho. Ele reconheceu o filho. Deus também reconhece os filhos dele. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, ele reconheceu o filho de longe. Não viu nem a silhueta, nem o rosto dele, o pai não viu. Mas ele já reconheceu o filho. E ali o filho chegou, o que ele falou? Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti e não sou digno de ser seu filho. Eu voltei, me bota para ser um servo igual a todos os outros. Mas o pai não fez dessa forma. O pai se alegrou, o pai ali congratulou com todo mundo, se abraçaram. E ali ele foi e mandou, mata o boi cevado, faz isso, faz aquilo, comida à torta direita, traz uma roupa limpa, traz uma sandália nova. E ali colocou, né? Mandou o filho se vestir, tomar um banho com certeza, né? Que devia estar fedendo pra caramba. Então o pai ali, tá? Se alegrou com esse filho. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz com o pecador. Tá? Você pode vir da maneira que você estiver. Se você estiver drogado, você que está assistindo, se você estiver drogado, você estiver se prostituindo, qualquer coisa contrária à palavra de Deus é pecado. Então, se você estiver dessa forma, venha para Jesus, porque Ele vai te receber de braços abertos. Ele vai te abraçar, vai te beijar, vai te acariciar e você vai sentir nos braços do Pai. Então, amados, você que ainda não tem Jesus, entrega a sua vida a Jesus, assim como o carcereiro fez. Como eu devo fazer para ser salvo? Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Então, amados, a preocupação de outros tem sido de como aumentar seus conhecimentos. Aí nós vamos lá para Atena. Paulo com os atenienses. Os atenienses eram pessoas, tá? Que tinham um super conhecimento. O conhecimento do povo de Atena estava além daquilo que outros povos, tá? Ele tinha escola de filosofia e ali eles filosofavam, tá? Paulo queria ensinar a palavra e ele estava ensinando filosofia. Então nós vemos, tá, que eles se preocupavam, tá, em adquirir conhecimento, mas não se preocupavam, tá, em estar tendo conhecimento da palavra de Deus. E isso não é bom para o povo de Deus. Tá? A palavra de Deus diz que são filosofias vãs. A palavra de Deus não. A palavra de Deus a cada dia se renova. Filosofia muda, mas a palavra de Deus, não muda. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da nossa alma. Então, vamos ficar firme na palavra. Nós vemos que o carcereiro, ele era ignorante quanto à forma de ser salvo.
Hoje nós temos mais de 2000 anos, tá? E a história desse carcereiro é contada. Eu estou contando aqui a história do carcereiro, tá? Ele deixou um legado, com certeza. Ele deixou um legado. Esse legado é a história da vida dele. Assim como também o pai do filho pródigo. Não se fala nem o nome do pai do filho pródigo. Mas também deixaram essa história, que é para nós termos como referência, para como que Jesus faz. Jesus faz, querido. Ele não deixa de fazer nunca. Se ele prometeu, ele faz. Muitos cristãos têm se iludido com relação à salvação, por não entenderem o real significado do texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer significa acreditar e não somente seguir uma crença. Crer significa acreditar e não seguir somente uma crença. Obviamente, significa seguir a Cristo e agir segundo os seus ensinamentos. Então, querido, crer, tá? Não é seguir preceitos. Não é seguir preceitos. Crer é seguir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus deixou para nós os teus ensinamentos. Então, crer é isso. Eu posso estar na igreja e não estar crendo no Senhor. Tá? Eu posso estar seguindo uma crença. Eu vou quando eu falo isso, seria aquele ritual de você, todo domingo, eu tenho que ir na igreja. Durante a semana, não. Todo domingo eu vou para a igreja, então eu já fiz minha parte. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos comunhão íntima com Ele. Todo santo dia. Levantou? Muito obrigado, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a Deus, bom dia, Jesus. Tá? A partir dali, vai tomar seu café, ou faz o seu devocional, aqueles que estão dentro de casa, o que vão trabalhar, sai em espírito de oração. Então, Deus quer aqueles verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, querido, nós temos que viver na casa do Senhor, sabedor que nós temos que seguir os passos de Jesus, tá? Seguir os ensinamentos de Jesus que está através da palavra. Porque essa palavra é aquela que liberta, que cura, que salva e que tira o ímpio das mãos de Satanás. Por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer essa verdade. A forma bíblica, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele não disse, faz, mas crê. Fazer, não tem como fazer crer em Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo. A salvação é por fé e não por obras. Porque Efésios 2, 8, 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras que você faz, não vem das obras que eu faço. Tá? Porque nós sabemos que obras sem fé, ela é morta. Agora, nós temos que ter fé, essa fé agrada ao Senhor, ter fé e fazer a obra, sabedor que nós estamos cumprindo, tá, os mandamentos do Senhor, que é amar o próximo como a si mesmo. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus continue, tá, nos capacitando para que nós venhamos a agir dessa forma, que nós tenhamos fé em nosso Jesus Cristo, fé no autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador, ele consome a nossa fé, tá? Ele nos completa. Fé em Cristo, a fim de que recebam a remissão dos pecados. E a santificação da fé é assim, isso também está em Atos 26, 18. Sendo justificado pela graça e não por obra,
sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que está em Cristo. Isso está em Romanos 3:24. Esse versículo ele fala sobre a justificação gratuita que recebemos pela graça de Deus, através da redenção proporcionada por Jesus Cristo. Isso significa que por meio da fé em Jesus somos perdoados. Por meio da fé em Jesus somos perdoados e reconciliados com Deus. Amém? Então é por meio de tudo, meu querido. É por meio da fé. Porque nós também não temos que fazer mais nada, a não ser cumprir nosso ID. Cumprir nosso ID, ser obediente, conhecer a palavra para que não venhamos a ser enganados por doutrina vãs. Tá? Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Jesus na cruz levou todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Então, nós não temos que fazer mais nada. Nós só temos que descansar no braço do Pai. E obedecer. E cumprir tudo aquilo que Ele tem deixado para que nós façamos na face da terra. Então, Jesus pagou o preço. E nós temos que seguir os passos dele. Tá? E o resultado de tudo isso, tá, será a nossa salvação. A salvação que foi oferecida ao carcereiro no versículo 31. No versículo 31 de Atos dos Apóstolos. É isso? Versículo 16, 31, que diz: E prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus Cristo, e assim será salvo tu e a tua casa. Tua casa envolve todo mundo que está dentro, todo mundo, teu pai, tua mãe, teu primo, teu tio, toda a tua parentela, teu filho, tua mulher, teu marido, envolve todo mundo. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com essa salvação. Falei que a salvação individual mas nós temos que fazer por onde as pessoas vejam Cristo em nós e queira seguir o mesmo passo daquilo que nós fazemos para o Senhor. Então, o resultado de tudo isso que foi falado para o carcereiro, tudo isso que os apóstolos vêm falando, o resultado é a salvação. Essa mesma salvação é proferida em João 3,16. Vamos abrir em João 3,16? João, cadê você, João? João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa mesma salvação oferecida ao carcereiro e essa que nós estamos oferecendo aos pecadores é a mesma que Deus falou através do apóstolo João. Basta crer, querido. Basta crer e seguirmos o ensinamento do Senhor. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que nós fôssemos salvos. Nós não somos merecedores de nada. Por isso que nós já falamos assim, que pela graça sois salvos, por meio de Jesus Cristo. Deus atende a nossa oração por Jesus Cristo. Jesus é nosso intermediador. Jesus leva ao Pai as nossas orações. Tá? Para que Deus venha nos atender. Então é por isso que nós temos que ter comunhão íntima. Temos que ter comunhão íntima, sabedor que o Senhor está recebendo nossos pedidos, que o Senhor está recebendo nosso louvor, a nossa adoração. Nada disso vai ser recebido se nós fizermos de qualquer maneira. Querido, nós temos que estar na presença de Deus 24 horas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Que pai faz um negócio desse? Que pai? Que pai oferece seu filho por amor ao mundo, por amor à parentela nossa? Nunca nós faremos isso. Entregar nosso filho em morte de cruz. Mas Deus, por amor a nós, por amar o povo de Israel, nós somos Israel de Deus, nós também somos. E por amor a nós,
Ele entregou Jesus em morte de cruz. O sangue dele foi vertido para nos limpar, para nos lavar. Nós vemos que quando aquele soldado enfiou a espada ao lado de Jesus, jorrou água, e aquela água, ele já foi transformado. Ele sentiu naquele momento e se arrependeu. Ele sentiu que aquele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então é dessa forma que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, tá? Essa mesma salvação, essa mesma alegria, nós temos que servir ao Senhor com alegria, tá? Nós temos que dizimar o Senhor com alegria, dizimar nosso tempo para o Senhor com alegria, fazer nossas petições com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Sem essa força nós não viveremos. Sem Deus na nossa vida nós não conseguimos viver, amados. Então, esse mesmo amor, essa mesma salvação que envolveu o carcereiro, que envolveu o Jó, que só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois passou a conhecer o Senhor. Então, essa mesma alegria, tá? Basta nós crermos, basta nós entregarmos nossa vida ao Senhor, crermos somente. Só isso o trabalho que nós temos, é crer e seguir os passos de Jesus. Então, amados, vamos concluir aqui a palavra, vamos concluir. Você que está me ouvindo, ou ouvirá futuramente, e todos nós que estamos aqui, tá? Se sua preocupação é como a do carcereiro em Filipos, e está na mesma condição, pensando em como fazer para alcançar a salvação, a resposta é a mesma. Amado ouvinte, a resposta é a mesma. Crê somente no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Nós só temos que fazer isso, mais nada. Jesus já fez por nós. Tá? Ele já entregou a vida dele por amor a nós. Então, a nossa função é descansar no Senhor. É descansar, termos comunhão com Ele, tá? Aprendermos mais e mais as diretrizes da palavra de Deus, aplicarmos diariamente na nossa vida, tá? Santificando-nos. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Temos que nos santificar. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Porque quando nós não temos fé, nós não estamos acreditando no Deus vivo, no Deus que criou todas as coisas. Então, nós temos que ter fé para que nós venhamos a agradar ao Senhor. Então, amado ouvinte, você que ainda não conhece, todo mundo hoje conhece, tá? Vivemos no Rio de Janeiro, vivemos em São Paulo, todo mundo sabe, tá? Possa ser que exista alguém que ainda não, esse evangelho ainda não chegou, mas antes da volta de Cristo vai chegar, e cada uma dessas pessoas vão ter oportunidade de entregar suas vidas a Jesus, porque ninguém morre sem ter a oportunidade. Todos terão. O Senhor entregou seu Filho para a salvação do mundo, não foi para a salvação de A nem B, tá? Foi para a salvação do mundo. Todos têm o direito à vida eterna. Todos têm direito à salvação. Mas ele deixou o livre-arbítrio. Tá? Você não é forçado a fazer nada. Você não é forçado a entregar sua vida a Jesus. Tá? Mas deixo aqui para você. Se você fizer, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Porque o nosso Deus é Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Então, amados, você que não entregou sua vida a Jesus nesta noite, entregue sua vida a Jesus. Confia nele, descansa nele. Porque grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. E é por isso que nós servimos ao Senhor. Por isso que eu já falei, nós não somos escravos. Tá? Nós somos
filhos abençoados. Tá? Que o Senhor Jesus possa estar abrindo nossa mente, tá? Você que não conhece a Jesus ainda, que o Espírito Santo te envolva, tá? Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu, Manuel, não consigo convencer ninguém. Eu falo desse amor, tá? Eu falo que Jesus salva, cura e liberta. Isso está ao nosso alcance, tá? É oferecer a salvação. Mas quem faz é o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. É aquele que nos ajuda a caminhar nesse mundo. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e que a cada dia nós venhamos mais e mais a servir a esse Deus maravilhoso. Nos dedicando a cada dia à obra do Senhor. Evangelizando, a preocupação do pastor esse ano é estar evangelizando, e é dessa forma que a igreja cresce. A igreja cresce através da evangelização, tá? Eu sou corretor de imóveis, se eu quiser vender alguma coisa, eu tenho que panfletar na rua, eu tenho que estar ligando, tá? Eu tenho que estar aguardando o cliente chegar no stand, tá? Então, para oferecer salvação é a mesma coisa. Quando você está num sinal de trânsito ali, você panfletando ali para vender imóvel, também pode fazer ali, para oferecer ali, oferecer vida, não vai oferecer imóvel, tá? Vai oferecer vida, e vida em abundância para aquela pessoa. Então, quem enche igreja é justamente evangelizar. Evangelizar para tirar das garras de Satanás e trazer para a luz. Então, que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento com relação à salvação, com relação ao crer somente, tá? Que o Senhor Jesus venha nos abençoar nesta noite, que nós temos uma noite de paz, tá? Que amanhã nós acordemos saudável, bem de saúde, amém? Vamos orar? Senhor amado, obrigado, Senhor, por este momento que nós passamos na tua casa, ou na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado desse mundo de horror. Obrigado pela salvação, Senhor, porque nós não teremos direito, mas a tua palavra diz que pela graça sois salvos. Então, como nós aprendemos hoje, crer somente, nós temos que crer, Senhor. Crer que o Senhor fará grandes coisas através de nós. E nós nos colocando à disposição do teu Espírito, Senhor. Faça a sua obra em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, derrama da tua graça, derrama da tua unção, essa unção que despedaça todo o jugo de Satanás. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, amém. Queridos, vamos para a programação da semana. Amanhã é quarta-feira, jejum nos lares. Quarta-feira, né? Quinta-feira, imersão, vai ser online, tá? Também online, é sempre online. Domingo, 16 horas, escola bíblica. 17h30, culto de adoração ao Senhor. Parece que sábado os homens foram convocados, né, à igreja, para um mutirão, não é isso? Então, sábado, 9 horas, parece que é 9 horas, é um mutirão para limpar a igreja. Amém, igreja? Que Jesus possa estar nos abençoando. Vamos estar orando para os dízimos e as ofertas, porque nós sabemos que quando nós estamos ofertando, nós estamos adorando ao Senhor, tá? Nós estamos louvando ao Senhor. Eu acho muito bonito um vídeo que eu vi, eu repassei para várias pessoas, do povo africano entregando o dízimo. Caramba, é louvando o tempo todo. Ele levanta o dízimo, o envelope dele, canta. Vamos cantar: alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Então, é dessa forma, cara, que nós temos que entregar nossos dízimos e nossas ofertas, louvando ao Senhor. Não tem que ser com jugo, não. Porque se for com jugo, o Senhor não aceita. Se você contar os centavinhos, o Senhor não aceita. O Senhor recebeu o centavinho daquela viúva, mas era a única coisa que ela tinha. E ela depositou nos pés do Senhor. Então,
Vamos estar entregando nossos dízimos, nossas ofertas, para que o Senhor venha recebê-la, e que não é barganha, não. Tá? Quando nós fazemos com amor, nós temos o retorno. Tudo que nós fazemos com amor, nós somos restituídos. Que a palavra nos garante. A palavra nos garante isso. Então oremos, tá? Pela nossa bolsa apostólica, pela bolsa apostólica da nossa igreja. Senhor amado, Pai, nós apresentamos a Ti agora a bolsa apostólica da nossa igreja. Espírito Santo de Deus, derrama da Tua unção sobre cada vida, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, o que vem a ser o dizimar, o que vem a ser, Senhor, ofertar na Tua casa, Senhor. Ô, Senhor, que o Senhor receba, Senhor, nossos dízimos e as nossas ofertas, porque nós estamos entregando com amor, Senhor. Abençoe todos aqueles que têm dizimado e ofertado na Tua casa, Senhor. Abençoa a bolsa apostólica da nossa igreja, não só da nossa, mas de todas as igrejas, Senhor, que profere, Senhor, a Tua palavra. Ô Espírito Santo de Deus, que haja prosperidade, Senhor. Que haja prosperidade na vida daqueles, Senhor, que depositam no Teu altar. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, que se renova a cada dia sobre nossas vidas. Abençoa aqueles também que não são da nossa casa, Senhor, mas que eles depositam, Senhor, o seu recurso para que a nossa casa seja abençoada. Em nome de Jesus. Acabamos de falar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor Jesus venha completar a obra das nossas vidas. Que nós tenhamos uma noite de paz, tá? Que amanhã nós venhamos acordar mais saudável do que hoje. Tá? Que a cada dia nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que cada um tenha uma noite abençoada. Amém?